Fala galera, tudo tranquilo? Aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits e esta é mais uma Fast Lesson. Na última Fast Lesson aprendemos a análise DC do circuito amplificador em fonte comum com transistor de efeito de campo. O circuito está aqui no LT Spice, simulamos a análise DC e calculamos todos os dados da análise DC para podermos projetar os amplificadores. Hoje vamos calcular os dados da análise AC, que são basicamente as impedâncias de entrada e saída e o ganho do circuito, que é um parâmetro de grande interesse, obviamente. Lembrando que em AC os capacitores são curto-circuito, as fontes de polarização são curto-circuito e as fontes de corrente de polarização são circuito aberto. As fontes de tensão de polarização DC são curto-circuito, significa que os dois RGs caem para o terra. Eu estou aqui já com o modelo AC, o modelo Pi do circuito. Esta fonte VDD, ela vira um curto-circuito em AC, significa que RG1 vai para o terra, então ele fica em paralelo com RG2. 100K em paralelo com 100K dá 50K. Que é o que temos aqui, um RG equivalente de 50K. O nosso RD também acaba indo para o terra e como C2 é um curto, RD fica em paralelo com a carga RL. E é o que temos aqui, RD para o terra em paralelo com RL e a saída VO. Temos uma corrente IO que circula para a saída, uma corrente ID pelo dreno e temos a nossa tensão VGS entre o gate e o source. O que temos aqui é um nível de abstração mais baixo para o transistor de efeito de campo. O transistor de efeito de campo, que é uma fonte de corrente controlada por tensão. Aqui está a fonte de corrente e aqui está a tensão de controle. GM, VGS e GM é um parâmetro de transcondutância do dispositivo. Parâmetro este que iremos calcular aqui. A primeira coisa a fazer é justamente calcular este GM. O GM, 2 vezes ID, dividido por VGS, menos VT. Vejam que precisamos dos parâmetros da análise DC. Relembrando a nossa tabela, 24,18 mA é a corrente ID e VGS 2,58 volts. Então temos 2 vezes 0,02418 amperes, que é ID, dividido por 2,58 volts, que é VGS, menos 2,1, que é parâmetro de datasheet, o VT. Resolvendo isso aqui na calculadora, 2 vezes 0,02418 dividido por 2,58 menos 2,1, 0,175, qual unidade é ampere por volt, pois em cima temos ID, que é em ampere, e embaixo temos duas tensões que estão em volts. Então, ampere por volt. GM já está determinado, vamos também calcular uma carga R''L, que é o paralelo de RD com RL. Vamos imaginar uma resistência equivalente aqui, afinal os dois estão em paralelo. 220 ohms, paralelo com 10 kΩ, 10.000. 220 invertido mais 10.000 invertido, o inverso disso, 215,26 ohms. A nossa impedância de entrada ZI é o próprio RG, que é o que enxergamos visto fora da fonte de sua resistência de saída implícita, então é o próprio RG, que é 50 kΩ, bem simples de enxergar.
E a impedância de saída é o que enxergamos antes da carga, ou seja, o próprio RD, que é 220 ohms. ZO igual a 220 ohms. O ganho de tensão, AV, é a relação entre VO e VI. VO dividido por VI é igual ao ganho do circuito. Temos que achar uma equação para VO relacionando com VI para encontrarmos o ganho. Vejam que temos a corrente IO que circula por RD e RL, que é a nossa R de linha L. Com isso, deduzimos que VO é igual a RL vezes IO, lei de Ohm. Já temos uma equação para VO. VO é igual a R'(L), que é o paralelo entre RD e RL, vezes a corrente IO. A corrente IO, por sua vez, é igual a menos ID. Pela lei de Kirchhoff das correntes, elas são iguais em sentido oposto, ou iguais em módulo. Então, IO é igual a menos ID. E quem é a corrente ID? A corrente ID é esta corrente aqui, a fonte de corrente controlada, que é GM vezes VGS. Você há de concordar comigo que ID circula por aqui, então temos a mesma corrente. GM VGS é igual a menos IO, IO é igual a menos GM VGS. Significa que VO, nossa saída, é igual a menos GM vezes a resistência equivalente, o R'(L), vezes VGS. Vejam que estou utilizando notação minúscula para os cálculos, pois em análise AC utilizamos letras minúsculas, exceto para os resistores e capacitores. Precisamos agora saber quem é VGS. VGS, se olharmos atentamente, veremos que é uma barbada, é o divisor de tensão entre a resistência de saída do gerador RG e a resistência equivalente dos resistores de gate. Temos um divisor de tensão, imaginando a entrada aqui, e a nossa saída é justamente o VGS. Divisor de tensão que já estamos craques de calcular. O VGS, que podemos imaginar como a saída do divisor, é igual ao RG dividido por RG mais o RG do gerador vezes VI. Como o RG é muito maior que a resistência de saída do gerador, vejam que temos 50 kΩ para 50 ohms, podemos considerar que a relação entre os resistores é praticamente 1. Substituindo os valores, veremos que dará 50.000 dividido por 50.050. Fazendo isso rapidinho na calculadora, 50.000 dividido por 50.050, 0,999, que é praticamente 1. Ou seja, este termo desta equação é praticamente 1. Significa que VGS é praticamente igual a VI. Vejam que interessante. Podemos colocar que VGS é igual a VI. Isso, para facilitar os cálculos, já é uma boa ajuda. Pegando a equação de VO, replicando ela aqui e substituindo VGS por VI, e agora dividindo os dois lados da nossa equação por VI, o que resultará que VO dividido por VI do lado esquerdo da equação é igual a menos GM vezes R'(L). E essa equação determina o ganho do circuito. Vejam que barbada! Bem simples, bem tranquilo. O ganho AV é a relação de VO por VI. Equacionamos aqui as malhas do circuito para obter uma relação entre VO e VI. Recapitulando o que fizemos até aqui. Resultou em menos GM, que é o parâmetro de transcondutância do dispositivo,
vezes a resistência equivalente entre RD e RL. Ou seja, o ganho AV é igual a menos 0,175, que é o GM, vezes 215,26 ohms. 0,175 vezes 215,26, 21,68 volt por volt. Menos. E por que menos? Porque entramos no gate do transistor e saímos no drain. Entramos no terminal de porta e saímos no dreno, o sinal defasa 180 graus. Muito semelhante ao TBJ, que quando entramos na base e saímos no coletor, ele defasa 180 graus. Aqui no transistor MOS, o comportamento é assim também. Feitos os cálculos, agora é só simular aqui no LTspice. O circuito está montado, vamos entrar com uma senoide de 50 mV e 1 kHz. Vamos rodar a simulação, mas antes temos que adicionar o 2N7000. Clicando com a direita e dando o nome do dispositivo, já deixei ele para download, que a biblioteca do Spice não tem o 2N7000, deixei ele para download já na análise DC, para quem quiser. Clicando S no teclado, vamos adicionar .lib 2N7000.lib. Agora vamos em Run, simular por 10 milissegundos. Aí está a entrada e aí está a nossa saída. Vamos ver aqui com o cursor qual a amplitude da saída do circuito. 655 milivolts. Fazendo a relação VO por VI, 655 mili dividido por 50 mili, 13,1. O ganho deu uma certa diferença em relação ao calculado teoricamente, porque o modelo do LTspice não deve bater exatamente com o datasheet da Fairchild que utilizamos para os cálculos teóricos. Mas, de qualquer forma, o nosso circuito está coerente e, como podemos ver, é possível calcular o ganho do circuito teoricamente também aqui na simulação no LTspice. Então esta foi mais uma Fast Lesson. Peço que clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo, favoritem ele também, que nos ajuda bastante. Se é novo no canal, clique em se inscrever no botão vermelho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo e nenhuma novidade. Se restaram dúvidas, comente aí embaixo que estaremos respondendo assim que possível. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.